Olá! Nesse Papo Instigante especial, estamos recebendo a série de entrevistas realizadas por ocasião do Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas, o CICSA 2020, pela Rede de Ensino Docton. Estarão comigo, fazendo as entrevistas, o professor Patrick Luiz e o professor Igor Rodrigues. Convido a todos a participarem da nossa programação. Um grande abraço. Saúdo a todos e todas que prestigiam o Papo Instigante, nesse momento fazendo parceria com o Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas, o CICSA. Esse congresso é um congresso da resistência, é um congresso da resiliência. É a força do conhecimento vencendo o momento da pandemia, vencendo o desafio do descrédito no futuro. Então, esse é o congresso em que o futuro se faz presente em cada momento, em cada intervenção, em cada debate. Para fazermos o programa de hoje, nós convidamos os organizadores executivos, o professor Igor Rodrigues, o professor Patrick Luiz, e convidamos a coordenadora do GT, dos Direitos Humanos e Mudanças Sociais, a professora Denise Sena. Seja bem-vindo, professora Denise, caros Igor e Patrick. Vamos juntos conversar com a Denise sobre esse tema tão instigante para todos nós e tão necessário no momento em que a gente se prepara para viver esse futuro pós-Covid. Professora Denise, os direitos humanos no Brasil enfrentam sérios desafios. E a gente vem percebendo, entre os grandes desafios, a própria abuso da polícia, a superpopulação das prisões, o trabalho escravo, o desrespeito às organizações populares, principalmente a luta pela terra, não é? Alguns pontos a gente percebeu que houve uma pequena melhora, como a questão da mortalidade infantil, né? Uma legislação aí sobre a violência doméstica. Então, foram pequenos avanços, né? Mas, enfim, a gente está vivenciando um momento em que a pandemia colocou a nu, né, todas as contradições que o mundo capitalista trazia e encobria em relação aí às necessidades reais do povo, né, de ter uma vida com maior dignidade. A gente sabe que a nossa Constituição, logo nos seus artigos, principalmente o primeiro, né, que vai falar sobre o princípio da cidadania, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. E parece que a pandemia surge exatamente nesse momento, né, para mostrar que o quanto ainda não vivenciamos uma democracia em que esses valores são consolidados. Quer dizer, da Constituição como idealização para a vida prática do nosso povo, há uma grande distância. Então, entre a intenção e o gesto, há uma grande distância. Então, nós gostaríamos que você comentasse com a gente como você percebe assim, ser desafiante hoje, nessa realidade pandêmica, né, as questões mais candentes aí dos direitos humanos e a necessidade das mudanças sociais. Bom dia, agradeço o convite, cumprimento os colegas do Américo. Então, realmente, nós sofremos hoje, né, uma grande dificuldade com a consolidação dos direitos humanos. A gente pode pensar, assim, na raiz do problema, e como você expôs bem, né, a pandemia, ela trouxe isso à tona, ela revelou as mazelas que a gente já vinha, as dificuldades que a gente já tinha de efetivar os direitos humanos. A situação, por exemplo, que a gente vai ter até hoje à tarde, eu vou ministrar um mini curso sobre Covid-19 e os direitos humanos, a situação dos presidiários, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos se pronunciou sobre a situação dos presidiários nessa pandemia, mas que revela uma situação que já vinha
de antes, né? O STF já declarou que a situação presidiária do Brasil é um estado de coisas inconstitucional, né? Os presídios, eles sofrem violações dos direitos humanos todos os dias, eles não têm as condições mínimas de sobrevivência, de vivência digna, né, dentro dos presídios, e agora com a pandemia, então, que há um agravamento na situação da saúde, né, a situação ficou pior ainda para eles. A Corte Internacional se pronunciou e a própria resolução do CNJ, ordenando que os presos em grupo de risco, né, fossem liberados para ficar em casa, e o que a gente vê na realidade é que 80% das decisões do STF são proibindo, negando o direito dele de ter prisão domiciliar, né? Seria a prisão domiciliar para proteger a saúde. Então, o que acontece? Isso é uma resposta do pensamento popular. O que a população pensa? O que o Brasil pensa? Que o preso, ele não merece direitos humanos. É aquela máxima que está correndo aí hoje, né? Bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos, direitos. Então, assim, o que a gente vê, na verdade, é um problema de educação, de conscientização dos direitos humanos, né? Que a população não tem. Não se para pensar como assim humanos direitos, né? O que é o crime, quem é que comete o crime, como assim bandido bom é bandido morto, quem é o bandido, né? Isso são coisas que, por não terem ficado muito claras para a população, por haver uma falta de conscientização sobre os direitos humanos, quando chega uma situação crítica, que é a pandemia, em vez da gente conseguir resolver, conseguir tomar as atitudes para minimizar o estrago, a gente tem que voltar aos princípios básicos dos direitos humanos, né? Que todos somos seres humanos, como assim, né? Denise, também um outro aspecto que a gente vem discutindo hoje é a questão da liberdade de expressão, né? Essa ideia de liberdade de pensamento, de expressão, a igualdade perante a lei, a gente acaba de estar vivenciando uma situação em que uma notória blogueira reacionária, né, colocou na sua rede, né, violentando pela segunda vez uma criança de 10 anos que foi abusada e expôs nome, expôs endereço, não é? Como é que essa questão é vista também dentro dos desafios dos direitos humanos no Brasil? Muito boa colocação. A gente está vivendo uma série, né, de debates públicos. Felizmente, o debate sobre os direitos humanos está se tornando público, mas infelizmente o público não tem uma concepção correta sobre como se posicionar, né, acerca disso. Por exemplo, o debate virou público, a blogueira se sentiu no direito de expor dados sobre a criança, né, de comentar sobre a vida dela, expôs o hospital, né, o endereço do hospital onde a criança estava, pessoas foram lá, expor. Todo mundo tem o direito, sim, de se expressar, né, mas os direitos humanos, e aí trazendo aqui para a nossa Constituição, onde eles são representados pelos direitos fundamentais, eles terminam onde o direito do próximo começa. Né? Então, existe aí, quando existe um choque entre direitos fundamentais, que seria, no caso aí, vamos supor, o que a blogueira diz, ter o direito, a liberdade de expressão. Ele não pode ferir o direito, vamos supor, a dignidade dessa criança, o interesse do menor, né? Aí que a gente tanto vela nos direitos humanos. Então, a gente tem que ter essa noção. Até onde vai o meu direito, né? Não é assim. E também até onde termina a liberdade de expressão e começa o discurso de ódio, né? Você não pode usar a sua liberdade de expressão como desculpa para ferir a dignidade de outra pessoa, porque se o princípio base de todos os direitos humanos é a dignidade da pessoa humana, inclusive o da liberdade de expressão, você não pode usar o princípio da liberdade de expressão para ferir a dignidade de uma criança, por exemplo. E aí o interesse do menor, ele sempre vai ser colocado acima, né? É óbvio que não existe uma hierarquia entre direitos humanos, mas a gente tem essa noção de quando a gente vai pesar princípios, por exemplo, de um menor que não tem como se defender, né? Qual voz pública essa criança tem? Como ela poderia se defender? Ela não tem essa condição. Então, o que a gente faz? O Estado defende ela, né? Os direitos humanos defendem ela, porque ela não tem voz. Então, é completamente inaceitável ela ser exposta dessa forma, né? A gente não pode usar o caso dela para um debate
insensível, né, para usar ela como reforço das nossas agendas políticas. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Um lado quer o aborto, o outro não quer. Gente, o interesse do menor, como essa criança está vivendo essa exposição na mídia, né? Isso tem que ser pensado acima de tudo. E protestar, gritar na porta do hospital uma família que está passando por uma situação difícil, inaceitável, né? Então, a gente tem que ter essa ponderação aí, até onde vai a nossa liberdade de expressão. Bem, professor Igor, passar a bola para você agora. Denise, professor Almérico, é um prazer, né, estar aqui novamente. Professor Patrick, eu gostaria de perguntar para a Denise um ponto muito sensível à academia, né, atualmente, que é a questão que eu acho que ela trabalha bem. O cardeal Ratzinger, né, ele teve um diálogo com o Habermas, que foi sobre modernidade, ciência e fé, né? Então, assim, essas duas coisas me parecem que nos últimos desencantamentos do mundo, andaram separadas, e a ciência tende a, de um certo ponto, né, negar a religião negar a ciência, e etc. E esse encontro do cardeal Ratzinger com o Habermas, eles apontaram um novo, talvez, né, uma nova faísca ali desse diálogo que deve ser travado. Do seu ponto de vista, aonde que a ciência e a religião podem se encontrar e aonde que elas, né, devem andar separadas? Esse é um ponto que eu acho que você traz à tona, né, a sua trajetória, e eu gostaria de saber de você. Obrigada, professor. Esse é um tema importantíssimo para o Brasil no momento, né, onde nós temos a bancada evangélica, por exemplo, dominando o cenário público, né, e sempre está havendo aí esse conflito entre fé e ciência, e aqui ciência política, né, que é o caso que eu vou trazer, que eu vou falar aqui. Na verdade, nem sempre eles andaram separados, né? Quando a gente vai trazendo para a minha área também a trajetória dos direitos humanos, né? Ele iniciou ali sendo um direito natural dado por Deus a todo ser humano. A gente sempre traz lá as leis mosaicas, trazendo como se fosse um dos primeiros tratados de direitos humanos, né? O que sempre acontece é exatamente esse choque entre direitos, né? Entre princípios éticos, vamos trazer aí, se você quiser, se a gente for colocar a fé como um princípio ético, mas ela também é um direito humano, né? Direito à religião. Então, sempre vai haver um choque. A questão volta ao ponto de discussão que a gente já vem trazendo, a ponderação entre os conflitos, né? Até que ponto a minha religião, ela pode invadir o cenário público, até onde eu posso levá-la, né? Mas, e é essa talvez que você diz, a separação, pode ser feita talvez na falta das pessoas colocarem ela, sim, no cenário público, né? As pessoas não param para pensar como a minha fé vai ser desenvolvida no cenário público, como eu posso lidar com ela no cenário público. Talvez por se separar, as pessoas não sabem usar isso no cenário público político, por exemplo, né? Chegam na hora que ganha a voz, que a sua fé ganha a voz, por exemplo, no caso da bancada evangélica, o primeiro passo que você tem é querer minar todas as outras vozes, né? Talvez aí extinguir o direito de religião alheio. Então, assim, a gente tem que pensar isso, sim, muito. Prezamos pela democracia, pela liberdade, que nos deu a liberdade religiosa. Então, que nós, pessoas, eu falo aqui porque eu sou evangélica, né? Por isso que o professor Igor falou que faz parte da minha trajetória, atuo bastante ali na minha igreja. Então, nós temos sempre que pensar isso, sim. Até que ponto eu posso, né? Como a minha fé pode conversar no cenário público, né? E se a gente for parar para pensar isso nos direitos humanos, a pessoa que ela é cristã, ela tem uma obrigação a mais, né, de pensar os direitos humanos. Porque o cristianismo, aqui eu já trazendo para a minha religião, porque eu faço sempre esse contraponto, né? Como a minha religião pode me ajudar, né, na política, no exercício da minha cidadania. Eu tenho que pensar ainda mais nos direitos humanos, né? O amor ao próximo, preocupar com a dignidade da pessoa humana são valores cristãos,
né? Então, é paradoxal, né? Como que um país com a maioria evangélica tem discursos como bandido bom é bandido morto, não dá para entender. Talvez a resposta seja esse ponto que você colocou, ter se tratado sempre separadamente, quando devem ser tratados juntos, né? Peraí, será que eu devo abraçar uma agenda política, um pacote ideológico que se diz que aceita usar a violência, né, eliminar um bandido, enquanto meu princípio como cristão é amar, é ser contra a morte, né, não permitir matar, é um paradoxo, né? Então a gente tem que realmente estar sempre pensando e trazendo isso para o debate público, sim. Todo mundo que tem a sua religião, né, tem que saber como conciliar ela, né, com o seu debate público. É isso. Espero que eu tenha sido clara. Bem. Professor Patrick. Muito bom. Denise, professor Américo, professor Igor, obrigado pelo convite de estar participando aqui. Bom, Denise, eu já acompanho a sua trajetória há um período razoável e sei de parte do seu currículo como, por exemplo, pertencente à linha de pensamento ufopiana, se eu posso dizer assim, né? Com a sua linha ali de repensar os sujeitos, repensar os direitos, sempre numa perspectiva de direitos humanos. E é extremamente feliz a sua chegada ao Congresso CICSA desse ano, porque você tem a oportunidade de lançar a sua experiência sobre as atividades que estão acontecendo, como, por exemplo, participando de um grupo de trabalho de direitos humanos, de promover aquilo que você propõe como meta na sua vida, que é o esclarecimento em relação a direitos humanos. E a pergunta que eu faço a você é o seguinte, como que você lê o papel da academia no debate público relativo a direitos humanos hoje? Como que esse debate ele é oportunizado no Congresso? Qual que é a importância do Congresso em relação a esse debate acadêmico? E qual que é a mensagem que você deixaria no Congresso para a discussão de direitos humanos e para a discussão pública relativa ao Brasil, ao papel do Brasil nessa defesa da bandeira de direitos humanos? Excelente, obrigada, Patrick. Então, nós, né, a causa dos direitos humanos, ela custou muito sangue ao longo da história, né? Foram muitas revoluções, lutas por direitos de liberdade, que custaram sangue. Então, hoje, para a gente poder ter essa liberdade de expressão, né, essa oportunidade de fazer um congresso de ciências sociais, houve um tempo em que só ter um livro de ciências sociais era motivo para você ser preso e torturado, né? Hoje a gente pode fazer um congresso, conversar sobre isso, expor na internet aqui, em ampla divulgação, ampla circulação, né? Assuntos sobre ciências sociais, sobre liberdade, sobre direitos humanos. Então, assim, eu acho que aqui a gente está valorizando, né, essa luta, não desperdiçando todo esse sangue que foi derramado até a gente chegar aqui, né? A gente está usando da melhor forma possível a nossa liberdade de expressão, o nosso direito de discutir, de expor ideias que nos foi garantido com tanto sangue, né? Então, esse congresso, ele tem que lembrar isso, né? Que a causa dos direitos humanos, ela serve para isso, para lembrar que se hoje a gente pode discutir, a gente pode ter esse espaço, esse congresso, essa produção acadêmica livre, né, sobre as ciências sociais, é porque custou muito sangue, muita revolução, foi muito difícil chegar até aqui. E a mensagem que eu deixo para os alunos é que aproveitem esse espaço que foi conquistado, né? Porque hoje eles não precisam pegar em armas, eles não precisam derramar sangue, eles podem fazer a revolução através dos livros, através do papel, através das produções acadêmicas, como eles vêm fazendo aqui nesse congresso, por exemplo. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os alunos. Aproveitem esse espaço que foi conquistado para vocês com muito sangue, muita luta ao longo da história, né? Para que hoje a gente possa ter uma universidade livre, pensamento livre, produção acadêmica livre, né?
que a gente possa valorizar, usar esse espaço e defender isso, né? Então, esse é o pensamento aqui. Ô, Denise, você comentando aí, só mais uma questão. O seu GT se inicia hoje, né, dia 19, e hoje, puxando um gancho assim, para um movimento de direitos humanos que tem contato aqui com a minha área e com a sua, hoje é o Dia Nacional, né, da População em Situação de Rua, 19 de agosto, que começou em 2004, quando 7 pessoas em situação de rua no Marco Zero da Sé tiveram a cabeça esmagada, né, apedrejada e esmagada em decorrência de uma violência, uma queima de arquivo por policiais militares que participavam de um esquema criminoso, né, e não foram culpados e não foram condenados, né, passou impune o crime. Então, o seu GT se inicia hoje sob esse marco, né, da luta da população em situação de rua no Brasil, e é para a DOCTUM também é um momento histórico, né? Você está na coordenação desse GT, trazendo toda essa bandeira, né, essa carga histórica que você coloca dentro dessa perspectiva teórica, prática, metodológica, né? Então, aqui fica os meus parabéns por esse grande apelo que você tem mobilizado. Denise, eu quero aproveitar a fala do professor Igor e também parabenizar por toda a luta dele com referencial na população de rua, né? E ele traz nessa história também o que você estava mencionando aí, que é a marca da dor, a marca do sangue derramado. E eu gostaria de ver com você o seguinte: são 520 anos da nossa história sem punir o racismo como crime. A Comissão Pastoral da Terra denuncia cada ano inúmeros ativistas que vêm sendo assassinados, né, pela luta, o direito à terra. Então, associar os direitos humanos e a impunidade no Brasil parece que não é novidade. Então, quando você traz no seu grupo a questão dos direitos humanos e mudanças sociais, né, qual a sua perspectiva, então, dessas mudanças, partindo aí desse momento de reflexão, né, de construção de um novo conhecimento transformador que o Congresso pode possibilitar aos alunos que você vem trabalhando, né? Então, direitos humanos e a impunidade, qual é essa perspectiva? É que ela realmente se mantenha do jeito que está ou que a gente realmente busque, a partir de agora, uma nova conscientização em relação a essa triste junção da impunidade no país? É para mim ou para o Igor? Para você, para o Igor e para o Patrick. Então, o Brasil, em 2019, foi o 4º país que mais matou ativistas de direitos humanos, né? Eu creio que essa sensação de impunidade que a população diz ter, ela contribui para o enfraquecimento dos direitos humanos. Só que, em contraponto, nós somos o país também que é o 3º maior do mundo em população carcerária. Então, como que a gente vai falar em impunidade, sendo que nós temos uma população carcerária enorme, né? Então, a gente tem que discutir. O meu objetivo aqui no Congresso, hoje à tarde, a gente vai ter o GT de Direitos Humanos e a situação dos presidiários, é discutir exatamente isso, né? De onde surgiu esse nosso anseio punitivista, né? Que é a marca da sociedade brasileira hoje. Se essa sensação de impunidade, né, que paira sobre nós, ela é real, por que ela existe, né? Nós vamos discutir isso hoje no mini curso de Direitos Humanos, a partir das 13 horas. Então, aí perguntou se a pretensão é que ela sobreviva ou não, né? Trazer a discussão sobre isso, né, já nos permite um avanço, uma conscientização sobre essa situação do sistema carcerário. Se a gente parar de prender ladrão de galinha, né, já ajuda, porque nós estamos prendendo pessoas com pequenos delitos e os grandes criminosos estão soltos, né? Então, eu acho assim que
como eu venho falando desde o começo, a conscientização, a educação, né, a reflexão são os pontos de partida para a mudança. Então, o Congresso ele tem muito a contribuir nesse sentido, né? Esse momento de discussão, conscientização sobre o sistema carcerário, né, é o ponto de partida. É aqui onde a gente pode realmente ter alguma esperança de mudança. Professor Igor, professor Patrick, como é que vocês fazem esse link entre a discussão dos direitos humanos e a impunidade que ainda graça nesse país? Bom, professor Américo, para o Igor e Denise, que já me acompanham há algum tempo, sabem de uma frase que eu sempre utilizo nas minhas reflexões e que guia o meu olhar para o direito, que é a leitura do direito como um instrumento de luta. Eu acho que tem duas formas para a gente olhar para o direito. A gente pode olhar para um direito de uma forma formal, né, assim, o direito abstratamente pensado, como normas, e esse direito formal, até denominado por Marx como o direito formal burguês, né, ele é um perpetuador da desigualdade, ele não contribui para as mudanças de paradigmas que socialmente nós precisamos. Mas o direito, como transformador, como instrumento de luta, ele é capaz de ser aí um mecanismo para a gente fazer inserções na sociedade e buscar a diminuição e até a erradicação de desigualdades, preconceitos e tudo mais. Acho que a contribuição dos direitos humanos, a lógica de direitos naturais de direitos humanos, hoje, ela busca transformar o direito em instrumento para a diminuição do racismo, da homofobia e tudo mais, e eu acho que é esse o caminho que a gente tem que perfilar também na ciência do direito, né? Fazendo sempre releituras e repensando as bases da teoria do direito, para inclusão social, para diminuição do racismo, e esse é o meu ponto de vista, em como a ciência jurídica tem que guinar para esse ponto, para a erradicação desses nossos problemas. Bem. Sou Igor. Quer comentar alguma coisa? Eu né, compartilho da visão do Patrick, da Denise. Acho que esse é uma questão muito sensível para o Brasil, que envolve do país que a gente quer ser, né, da sociedade que a gente, afinal, para onde a gente está remando, né? O que a gente quer ser enquanto país, enquanto grupo? Então, acho que essa é uma questão discutir, problematizar do ponto de vista seja científico, religioso, né, acadêmico, nas cadeiras das universidades, ou aí nas cadeiras das igrejas, ou sem cadeira, como até, né, a população em situação de rua, isso não tem lugar, problematizar essa questão dos direitos humanos com a nossa praxis, né, com a nossa praxis cotidiana, ela é fundamental, né? Então, que momento que nós, indivíduos, podemos mobilizar e atuar em prol dos direitos humanos na vida cotidiana. Essa é uma questão sensível e fundamental para a democracia e muito mais também, mais do que isso, para a identidade nacional. Então, esse é um ponto que eu acho, né, importantíssimo para a gente se pensar qual é o Brasil dos 10, 20, 30, né, 100 anos. Obrigado, quero agradecer imensamente a presença da professora Denise, por estar dividindo com a gente um tema tão nobre, né, que é a questão dos direitos humanos e a necessidade das mudanças sociais, né? A gente deve colocar essa questão, porque essa é nossa pauta presente e futuro, né? E agradecer mais uma vez a parceria dos professores Igor e Patrick,
nessa bancada aqui do Papo Instigante. Esse programa é dedicado a você que nos prestigia com a sua audiência pela Docton TV ou pelo canal YouTube. Até o próximo programa. Um grande abraço.